Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Horas e 2 minutos, está entrando no seu rádio a equipe líder de audiência no Rádio Esportivo de Campinas. As principais informações do futebol no Brasil e no mundo a partir de agora. AM 1170 para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais. Estamos também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Giro Bambambam. Giro Bambambam. Giro Bandeirantes de Informações. Destaque do Guarani, Marcos o Cobrão. Alô, Marquinhos, um abraço, boa tarde pra você. Oi, Júlio, um abraço, boa tarde. Guarani tá concentrado desde ontem para a partida de logo mais contra o Sampaio Correia. Técnico Daniel Paulista ainda não terá Ronaldo Alves, Carlão, jogadores titulares da zaga vetados pelo departamento médico. O Rodrigo Andrade volta de suspensão. Bruno Silva na zaga e Índio no meio-campo deverão ser as principais novidades do Guarani. Destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você. Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo às 9h30 da noite para enfrentar o Vitória, duelo de duas equipes que estão desesperadas na B-Zona, lutando para sair da zona do rebaixamento. 3 zagueiros, 3 atacantes ou a manutenção do esquema 4-4-2. O time do técnico Gilson Kleina ainda é um grande mistério. As novidades, a presença de Rodrigão e Lucas Cândido. E ambos estão relacionados para o duelo lá no Barradão. Vamos todos cantar de coração. Vasco anuncia a contratação de Lisca como novo técnico. Ex-América Mineiro, treinador, é o substituto de Marcelo Cabo para tentar conduzir o time de volta à Série A. E estreia no sábado contra o Guarani. Corinthians, salve o Corinthians. João Paulo Capelanes. O campeão dos campeões. Atenção, por enquanto nada feito em relação a Renato Augusto e Roger Guedes no Corinthians. Isso porque os dois jogadores não conseguiram ainda até este momento a liberação com os seus respectivos clubes da China, mas a diretoria do Corinthians está muito otimista que no máximo até o fim de semana os dois jogadores vão conseguir se desvincular com os clubes chineses e, consequentemente, vão poder assinar o contrato com o Timão. A expectativa é de pelo menos 3 temporadas de contrato, não só do Renato Augusto aos 33 anos, mas também do Roger Guedes, que foi um pedido do técnico Silvinho. Silvinho pediu uma contratação para atuar pelos lados do campo e Roger Guedes é o cara do Corinthians para atuar nesta posição. Em relação ao time, o próximo jogo é só na outra segunda-feira, na Arena Pantanal, contra a equipe do Cuiabá, e até por isso o Corinthians já se reapresentou no CT Joaquim Grava, terá uma semana inteira pela frente para a próxima partida, que, repito, acontece na próxima segunda-feira contra o Cuiabá pelo Brasileirão 2021. Pode pintar campeão nesta terça-feira na NBA. Com transmissão da Band, os Bucks jogam pela vitória no jogo 6. Já o Phoenix Suns precisa vencer
para forçar o jogo 7. Palmeiras. Quando surge o Vinícius Bueno. Apesar de ter negociações avançadas para se transferir para Roma da Itália por um valor de 11 milhões de euros ou cerca de 70 milhões de reais, o lateral esquerdo Matias Vinha segue trabalhando normalmente na academia de futebol e a tendência é de que ele esteja entre os titulares no jogo decisivo desta quarta contra a Universidade Católica do Chile no Allianz Parque pelo duelo de volta da fase de oitavas de final. O Verdão tem a vantagem de ter vencido fora de casa no jogo de ida pelo placar de 1-0. E a diretoria alviverde segue observando o mercado, já que as reposições imediatas para este setor não são as adequadas no momento, pelo menos na visão dos torcedores e também da comissão técnica. Vitor Luiz e Lucas Esteves não agradaram e por isso o Verdão tem analisado nomes como o do Gabriel Rojas, do São Lourenço, do Rogério, do Sassuolo e também do Jorge, ex-Flamengo e São Paulo, atualmente no Mônaco, que teve inclusive emprestado para o Basel da Suíça. Giro Internacional. Esporte pelo mundo. Varane pode deixar o Real Madrid e ir para o Manchester United. Zagueiro francês ainda tem mais um ano de contrato com o clube espanhol, mas avalia se transferir para a Inglaterra. Negócio pode render mais de 50 milhões de euros. São Paulo. Salve o tricolor. Paulo do Vale. O São Paulo, que está na Argentina para enfrentar o Racing, com Miranda e Rigoni entre os relacionados. Os atletas foram liberados pelo departamento médico e podem pintar na equipe titular do técnico Hernan Crespo, que ainda não poderá contar com Luciano em fase de transição. E ainda com Éder de fora e Pablo vivendo uma má fase, o treinador argentino pode abrir mão de um atacante de referência no esquema do São Paulo. Um provável tricolor paulista para hoje tem Thiago Volpi no gol, a defesa formada por Bruno Alves ou Miranda, Arboleda e Léo, Lisieiro e também, quem sabe, a presença de Gabriel Sara, com Reinaldo ou Wellington do lado esquerdo e no ataque Rigoni e Benítez, a dupla de argentinos. Olimpíadas de Tóquio tem cerca de 80 casos de Covid-19. O comitê organizador dos Jogos afirma que 31 das 20 mil pessoas que chegaram ao Japão testaram positivo para o coronavírus. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Gustavo Soler. O técnico Fernando Diniz não poderá contar com o lateral esquerdo Moraes para o jogo desta quinta-feira contra o Independiente, partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atleta sentiu uma lesão na coxa esquerda e não embarcou para a Argentina. Com isso, Felipe Jonathan será o titular do Peixe. A equipe alvinegra fez uma atividade na manhã desta terça-feira no CT Pelé e já embarcou para o país vizinho. E amanhã encerra sua preparação no CT do River Plate. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Júlio Nascimento. Júlio Nascimento e o seu destaque, diz aí, Júlio, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista, para você, para todo mundo ligado aqui no Bandeirantes Esportiva, desde já convidando o nosso torcedor a participar no WhatsApp, 971021493, dia de Ponte em campo, dia de Guarani em campo, e a gente quer saber a opinião de cada torcedor. O Guarani com a chance de abrir uma grande vantagem em relação ao seu concorrente de G4, que é o Sampaio Correia, e a Ponte enfrentando uma adversária direta contra rebaixamento. Então, dois jogos importantíssimos para o futebol de Campinas e a gente quer saber, claro, o palpite do torcedor. O WhatsApp já está liberado, já estou aqui separando as mensagens, 971021493. Está no ar, Bandeirantes Esportiva. Lembrando que hoje tem futebol, jornada dupla. O programa termina um pouco mais cedo, 18h30, porque a partir de 6h30 vou abrir a primeira jornada esportiva. O Guarani joga às 7 da noite, enfrentando o Sampaio Correia
e depois emendado logo na sequência a Ponte enfrenta o Vitória. Partida marcada para 21h30. O Leandro Bola está registrado, vai transmitir a partida. E claro, sempre aqui na Bandeirantes, além do intervalo inteligente, depois do jogo também tem o Jogo Aberto com o Edu Pinheiro, hoje em 2 edições, uma mais curta depois do jogo do Guarani e uma um pouco mais longa depois do jogo da Ponte Preta. Hoje, como diz o próprio Edu Pinheiro, hoje a coisa vai ser longa. Bandeirantes Esportiva, apresentação de Carlos Batista e Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado, Gleger, Zorzin e Valdemir Gomes, o Da Palavra Fácil. Reportagens Antônio Lupe e Marcos Luizo Cobrão. Produção de Júlio Nascimento. Mesa de áudio de Alexandre Almeida. Gravações, efeitos especiais e também o trabalho no YouTube de Joelcio Cardoso. Equipe técnica comandada por Gil Kleber. A direção geral é do jornalista Rodrigo Neves. E o comando de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Cuba Apoio Basic Q35 branco Roca só R$ 379,90 e torneira lavatório mesa bica alta Basic Selite por apenas R$ 209,90. Ofertas válidas até 22 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta terça-feira tem transmissão dupla na Bandeirantes. Às 19 horas, o Guarani enfrenta o Sampaio Correia no Estádio Brinco de Ouro. E às 21h30, a Ponte Preta vai encarar o Vitória no Estádio Barradão em Salvador. Jogos
Jogos da 13ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a AM 1170 Campinas pelo site aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas. Sistemas iOS e Android. Também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Carlos Batista. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região metropolitana de Campinas. Tem pisos cerâmicos, pastilhas de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda, como você sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. Tá construindo, tá reformando, vai planejar uma reforma aí na sua casa ou então na sua empresa? Então inclua aí na sua tomada de decisão fazer um orçamento com a Rose Pisos. São 4 lojas à sua disposição. Em Campinas tem no bairro Castelo. Anote aí o endereço, você que é de Campinas. Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 302. E tem também na Avenida John Boy do Lope, 4.949, no Jardim Aurélia. Atenção, você que está mais próximo aí de Hortolândia. Em Hortolândia, tem na rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, SP-107. SP-101, quilômetro 7. Repito, SP-101, quilômetro 7. E tem também lá no bairro Rosolém, na rua Orlando Giraldelli, 146. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. Trânsito. Quem acessa Campinas pela Vonzuben encontra boas condições, motorista não perde tempo na Engenheiro Francisco de Paula Souza, até uma movimentação maior, mas faz um bom caminho. São boas as condições na Avenida da Saudade e também Rua Abolição. Quem não ama a festa junina, ainda mais quando tem sagu de vinho delicioso e quentinho? Acesse a loja Caldo Bom e aproveite mais um pouco São João. Caldo Bom, por que não festa julina? Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Informações do Guarani. O Guarani entra em campo daqui a pouco. Jogo importantíssimo, a manutenção, a permanência no G4. Marcos Luiz e as informações do Bugre. Diz aí, Marquinhos. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani tem jogo, né? Logo mais contra o Sampaio Correia, às 7 da noite, partida que você estará transmitindo aqui na Rádio Bandeirantes. O técnico Daniel Paulista, oficialmente, Batista, ainda não confirmou o time, mas hoje, na hora do almoço e também na tela da Band, a gente já trouxe a possibilidade quase que concreta, né, do Guarani ter a presença do Bruno Silva na zaga e do Índio como volante. E aí ele também terá a volta do Rodrigo Andrade, jogador que cumpriu suspensão automática. Sobre o Bruno Sávio, o atleta foi preservado na vitória do Guarani em cima do Confiança, não participou do jogo, ficou em Campinas, não viajou com a delegação e está confirmado no ataque do Bugre. Lembrando que Ronaldo Alves, Carlão, Ian Carlos, os zagueiros da equipe do Guarani continuam vetados pelo departamento médico, desfalcando a equipe. Ao lado, inclusive, do Tony, que tem aquele problema no quadril e não se recuperou, e também do Rafa Costa, que tem uma contusão no joelho. Se nada acontecer, Batista, para a partida das 7 da noite, e segundo o Passarinho Verde, se ele não errar, porque o Passarinho também pode errar, e aí o Guarani deverá ter Gabriel Mesquita no gol, Diogo Matheus na lateral direita, a zaga do Bugre com Bruno Silva, mais o Thales e o Bidu na esquerda, meio campo do Guarani com o Índio, Siebert, Rodrigo Andrade que volta e o Regis, na frente Júlio César, Davó e Bruno Sávio recuperado de contusão. Vencendo hoje, como você disse, o Guarani não somente permanece no G4 do Campeonato Brasileiro, abre uma vantagem absurda em relação ao quarto colocado na competição e também, Batista, tem um detalhe, né? Segura a equipe do Sampaio Correia, que é um confronto direto. Até a gente brinca, hoje dá, hoje é metal esfregando em metal.
E o Passarinho Verde acho que vai acertar, hein, Batistão? É, isso aí, né? O Passarinho sempre acerta e é metal esfregando em metal, porque o Guarani barra um concorrente direto neste momento e ele, Guarani, abre uma diferença bastante significativa, permanecendo no G4. Então, o Guarani vem até numa sequência de 2 vitórias em casa. Vinha tendo muitos problemas, né? Ao longo de competições, não só agora no Campeonato Brasileiro, mas também em outras competições, o jogo em casa sempre foi um tormento. Lá atrás, quando o Felipe Conceição estava no comando, o Guarani teve uma sequência aí, se não me engano, de 9 jogos sem perder no Estádio Brinco de Ouro. Aí começou a perder, né? E recentemente vem com uma performance negativa jogando no Brinco de Ouro. Curiosamente, está invicto fora de casa, vem fazendo uma grande campanha. Se ele estivesse fazendo o que normalmente o mandante faz, ou seja, pontuando em casa, ganhando os seus jogos, hoje, com tranquilidade, o Guarani estaria na liderança da competição. O que vem atrapalhando o Bugre são justamente essas derrotas, empates, pontos bobos perdidos no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. É por isso que hoje não pode dar moleza, não pode dar bobeira, porque o Guarani tem que fazer a lição de casa, vencer os jogos no Estádio Brinco de Ouro para manutenção do G4 e, claro, evidentemente, mantendo acesa a chama do acesso, que é o que todos estão esperando neste momento. O Pablo até dissertou a respeito do assunto, dizendo que tem que manter os pés no chão, não pode deixar isso aí subir na cabeça. Eu concordo. Entendo que realmente o caminho é esse. Não pode entrar de salto alto, não pode deixar o sucesso subir a cabeça, porque um time como o Sampaio Correia não fez 19 pontos na competição ao acaso. Fez 19 pontos porque teve competência para chegar até aqui nesta situação. Então, se perder, vai vender uma derrota muito caro e o Guarani tem que estar aí em condições, né, de dentro do campo, fortalecido mentalmente, além da parte técnica, física e também o trabalho do treinador, que tem sido muito feliz na escolha das peças. Júlio Nascimento, a sua expectativa para o jogo de logo mais 7 da noite, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Júlio. Pois é, Batistão, o Guarani hoje tem um compromisso muito importante, porque é um duelo direto por G4, né? O Guarani está no G4, se perder para o Sampaio, não troca de posição, mas por outro lado, se vencer, além de assumir, pelo menos até quinta-feira, a segunda colocação, abre 6 pontos de diferença justamente para o adversário direto. Então é uma partida fundamental para o Guarani, porque até o Pablo, né, ainda repercutindo essa frase do Pablo sobre a dificuldade de permanecer no G4, que às vezes você continuar no G4 se torna mais difícil do que você alcançá-lo. E eu concordo, porque você acaba se tornando um time mais visado, mais estudado, você vira um postulante, e aí exige isso também uma responsabilidade maior. Eu estou com ele. Acho que o Guarani, a partir de agora, muda um pouco da filosofia dentro do campeonato, né? O modo como o Guarani enxerga o campeonato agora é diferente. Mas é claro que o Daniel Paulista sabe controlar muito bem isso. E hoje é um jogo contra um time muito bom, que joga de uma maneira parecida com o Guarani, mas que vem desfalcado. O Guarani precisa aproveitar essa quantidade de desfalques do Sampaio Correia, principalmente nesse lado direito do ataque do Sampaio, que é um lado muito forte dentro do campeonato, né, com Pimentinha fazendo a dobra com lateral, que seria um lado que o Guarani seria muito atacado, porque sabemos que, apesar do crescimento defensivo, o Bidu melhor ataca do que defende. Eu não acho que o Bidu tenha feito um jogo ruim contra o Confiança defensivamente falando. Como alguns ouvintes colocaram aqui durante a semana, a gente falou sobre isso, inclusive, teve uma bola do Bidu que ele tira em cima da linha no momento crucial do jogo. Isso mostra muito da consciência defensiva que ele vem criando nos últimos jogos. Acho que ele tem melhorado muito defensivamente no comando do Daniel Paulista. Mas é claro que esse lado esquerdo da defesa do Guarani, o ataque direito do Sampaio, seria um embate muito mais forte para o Sampaio se tivesse a presença do Pimentinha. Então é claro que o Guarani precisa aproveitar essa ausência.
E, Batista, eu acho que ele vai na experiência. Eu acho que ele vai de Bruno Silva atuando como zagueiro, vai com o Índio fazendo essa função de primeiro volante. Não acho que o Índio fica muito passo atrás da função do Bruno Silva como primeiro volante. Claro que o Bruno Silva tem uma característica diferente, vive um ótimo momento, dá uma dinâmica diferente. Mas antes o problema era escalar o Índio como segundo volante, porque ele não sabia romper linhas adversárias como o Rodrigo Andrade faz. Agora o problema é escalar o Índio como primeiro volante, porque na saída de bola do Guarani ele não vai executar o que o Bruno Silva faz. Eu acho que, eu acho que existe não uma perseguição, mas uma cobrança exagerada em cima do Índio. O Daniel Paulista conhece o elenco, ele sabe a característica do Índio, ele consegue mudar o time conforme a característica do jogador, e esse tem sido o grande mérito. O Daniel Paulista ele tem que ser reconhecido por isso, porque mesmo com um banco de reservas, com jogadores de característica muito diferentes em relação ao time titular, ele tem conseguido dar dinâmica ao time. Então é claro que ele sabe que o Bruno Silva é diferente do Índio, é claro que ele sabe que o Índio é diferente do Rodrigo Andrade, mas ele consegue uma adaptação com esses jogadores conforme as partidas. E eu acho que ele merece crédito por isso. Não acho que o Guarani será muito penalizado com o Índio sendo escalado como primeiro volante e o Bruno Silva retornando para a defesa, não. Claro que o time titular ideal do Guarani tem o Bruno Silva como meio-campista, mas é uma necessidade. O Guarani tem sofrido muito com essa questão dos desfalques, inclusive aqui o Quilombo Grino mandou no WhatsApp, existe um problema que o presidente do Guarani se esconde na boa campanha e não contrata jogador. E quando acontece esses problemas, não tem jogadores para escalar. Lamentável. E aqui eu faço uma defesa, um momento raro aqui, eu faço uma defesa ao presidente Ricardo Moisés, porque o Guarani teve muito azar nessa questão dos zagueiros. Muito azar. Contratou o Ian Carlo para ser um suplente e ele machucou. O Carlão, na sua melhor sequência como titular, e ele seria também um jogador para grupo, machucou. Aí o Guarani foi atrás do Ronaldo Alves, em 3 dias fechou a contratação do zagueiro, foi lá e machucou. Então ele contratou 3 zagueiros, os 3 machucaram. Então ele ficou com o Thales, o Bruno Silva é um zagueiro que é também um zagueiro na carreira, e com o jovem Titi. Ele tem 6 zagueiros no elenco, 7 se contar o Bruno Bianconi. Então eu não acho que o problema tenha sido omissão do presidente. Ele foi lá e contratou 3 jogadores que infelizmente se machucaram. O campeonato de longa distância, como é o Campeonato Brasileiro da Série B, às vezes ele acaba acontecendo isso. Você, mesmo com um elenco grande, você acaba sendo penalizado pela quantidade de lesões. Nessa, eu isento o presidente Ricardo Moisés. Talvez ele pudesse ter antecipado a contratação de mais um volante. Talvez o grande reforço que o Guarani tenha encontrado agora para esse setor seja a volta do Eduardo Persson, um volante, um reforço caseiro. Mas nessa no zagueiro, Batista, eu acho que faltou sorte para o Guarani. 3 zagueiros machucados no espaço de 20 dias acaba atrapalhando qualquer tipo de planejamento. Então, infelizmente, o Daniel Paulista vai precisar lidar com essa ocorrência que não era esperada por ninguém, né? O planejamento correto é esse mesmo, né? São 2 jogadores para cada posição, mas zagueiro tem que ser 6. O Guarani, como você colocou aí, tinha mais do que 6, incluindo a base, tem 7. Então, contratou 5, tem 5 jogadores para atuar no setor defensivo, né? Miolo de zaga, e 2 da base. E aí, realmente, não teve sorte por causa dessas contusões, que ninguém podia imaginar que fosse ter uma sequência de contusão assim com 3 zagueiros. E isso dificultou uma enormidade. Aliás, Gleger Zorzin, sobre a questão do zagueiro, provavelmente vai o Bruno Silva com o Índio atuando. Aliás, com relação ao Índio, eu não acho que existe uma perseguição ao Índio. Não tem, assim, uma preocupação, pelo menos na nossa equipe, né? Não acompanha os demais aí. Se joga bem, a gente fala que joga bem. Se joga mal, a gente fala que joga mal. E até então o Índio não vinha convencendo. Embora os números de desarme e também de passe fossem favoráveis. Mas sempre passe curto para trás, a chamada bola de segurança. Então, no último jogo, no segundo tempo da partida, ele foi bem. Primeiro tempo teve dificuldade, inclusive no começo da partida, ele deu uma pichotada impressionante, nem na várzea acontece aquilo, quase saiu o gol do adversário. Teve sorte, e se sai o gol, o adversário se fecha atrás, aí para furar a retranca é um Deus nos acuda.
Mas aí, Gleger, falando do Guarani, que daqui a pouco vai enfrentar o Sampaio Correia sem Pimentinha. Batista, um abraço pra você, né? Uma boa tarde aí, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Realmente, todos os jogos da Série B são jogos difíceis, né? E nós discutíamos muito isso hoje, no nossa área, depois lá nos Donos da Bola, na tela da Band, sobre essa possível escalação de um zagueiro, de trazer o Bruno Silva para o miolo de zaga, né, ao lado do Thales. Permanece o Índio ali como primeiro volante. Olha, Batista, é claro que você ganha no aspecto de experiência. Inclusive, depois do programa, eu fui muito questionado nas redes sociais, né, sobre a minha colocação. Que o Titi ainda é um menino, ainda é muito... falta experiência, né? Esse foi o termo usado. Mas olha, eu acredito, primeiro, se você tem um jogador, nós já vimos, claro, que ainda tá um pouco verde, que ainda falta experiência, isso é óbvio, né? O problema é que se você não der quilômetros rodados, se você não colocar o jogador para jogar, quando que esse jogador vai estar pronto? Quando que esse jogador vai amadurecer? Então essa é a questão, né? Essa é a questão. Hoje tem a possibilidade de colocar o menino na arena. E por que não? Se tá no elenco, se tem entrado aí em pedaços de jogos aí, e na minha opinião não comprometeu, claro que ainda falta um pouco de experiência. Mas ele só vai adquirir isso jogando. Ou ele vai adquirir nos treinamentos? Pode deixar o menino treinando aí até fazer 35 anos, que ele não vai adquirir experiência nunca. Então precisa colocar na arena. Precisa colocar para jogar. E acho que pelo momento positivo do Guarani, excesso de confiança, né? Confiança, autoestima lá em cima, dá para você colocar o menino. Dá para você colocar o menino tendo um Bruno Silva protegendo a primeira linha, que faz muito bem isso, e até em alguns momentos vem ali num help ali de um dos zagueiros. Foi assim que aconteceu com o Ronaldo Alves, que vinha jogando, não estava muito bem. Quem estava sempre ali assessorando, sempre ali vigiando, é o Bruno Silva. E ele tem feito muito isso. Até nós dizíamos, né? Olha, o Guarani, em alguns momentos do jogo, a gente percebe o Bruno Silva como um terceiro zagueiro. E é exatamente isso. Essa é a característica do Bruno Silva. Agora, você tirar um jogador, né? Como o Bruno Silva, pela qualidade, pela proteção, pela experiência, até mesmo pela saída de bola, de um setor que ele já está adaptado e as coisas têm acontecido positivamente. Porque se você coloca o Índio para jogar ali, olha, veja bem, nada contra o Índio, viu, Batista? Foi muito feliz na sua colocação. A gente só analisa a performance do atleta. Seja ele o Índio, seja ele quem for. Se estava sendo cobrado é porque não vinha realizando um bom trabalho. Esse era o motivo da cobrança. Então você coloca o Índio, recua o Bruno Silva para jogar de zagueiro. Ótimo, legal, já faz essa função, conhece. Mas não é aí o problema. O problema é colocar o Índio, que não tem nenhuma característica parecida com a do Bruno Silva, para fazer uma função que no Guarani é, na minha opinião, o ponto forte do time. A saída de bola, a qualidade no passe, a chegada de um segundo volante, que no caso é o Rodrigo Andrade, né? Você assessorar o Regis, que é o craque do time ali, sempre com bons passes. Quer dizer, não tem característica. O Índio tem característica de fazer uma saída de 3, como faz o Bruno Silva? Nunca vi, não tem. Não põe um passe curto, sempre pro lado, sempre para trás. Então ele não tem essa característica. Ele tem ali de jogar Bruno Silva e Índio, como jogou na última partida. O Índio foi muito bem, concordo, fez uma partida ok, legal. Mas ele jogar aqui com o Rodrigo Andrade, porque o Rodrigo Andrade é um jogador que chega. O Rodrigo Andrade, ele vem numa recomposição, vem, claro, óbvio, mas a característica dele é chegada, é pisando na área, é assessorando os homens de frente, né? É dando um suporte ali em alguns momentos pro Regis. Então olha pra você ver, se coloca o Índio ali para fazer essa primeira volância, muda a característica do time, né? Muda a característica como foi na última partida, que o Guarani fez um partidaço lá em Sergipe. Então é por isso o meu questionamento, e eu daria sim oportunidade ao Titi. Acho que tá merecendo, acho que tem que investir nos meninos da base. Mas ele tá muito verde, muito inexperiente, mas só vai adquirir experiência, só vai ficar maduro jogando. Põe para jogar.
E ele já mostrou que tem qualidade e já mostrou também, Batista, que tem personalidade para assumir a titularidade e dar conta do recado. Eu penso que o Daniel Paulista, além de ser bom treinador, uma coisa que tem marcado aí é a escolha de peças, coisa que eu considero importantíssima para um treinador. O treinador, ele participa com 80% numa vitória ou numa derrota na escolha das peças. 80% porque 20% pode ser que ele escolha uma peça certa e a peça vai lá e não funciona. Então o Daniel Paulista tem sido muito feliz nesse aspecto. E entendo que ele acerta em colocar o Bruno Silva. Eu não gosto muito desse negócio de mexer em duas posições para consertar uma. Mas o menino Titi, que é bom jogador, tem qualidade, é canhoto, mas está muito verde ainda. Ele está sentindo emocionalmente. Mostrou isso, uma intranquilidade no jogo contra o Confiança. E olha que o Guarani estava goleando, hein? Eu não sei como seria se o adversário fosse um pouco mais potente e tivesse pressionado um pouco mais do que pressionou o time do Guarani. Então, é um problema muito sério essa questão emocional, o mental do jogador, porque mesmo tecnicamente ele sendo bom, isso aí pode atrapalhar. Então, para acabar com isso, ele tem que ir indo aos poucos. Então, tem muito jogador que acontece isso. Aliás, não é só jogador, né? Em qualquer atividade humana, tem profissional que não sente. Ele vai para o front para alguma tarefa extremamente complicada e difícil, não sente emocionalmente. Outros têm dor de barriga. Na véspera, por exemplo, de prestar vestibular, o cara fica um caco, não consegue dormir, é um sufoco terrível e na hora lá ele tem muita dificuldade. É aquilo que acontece dentro do cérebro das pessoas, que é uma máquina muito complexa. Então o Titi, eu tenho percebido isso. Embora ele seja bom, tecnicamente tem qualidade, mas emocionalmente ainda não está pronto. Então quando isso ocorre, forçar a barra e colocar um jogador assim para atuar numa partida difícil e complicada, pode queimá-lo definitivamente. Então é melhor ir maturando. Há tempo para isso. Porque, de repente, né, essa pressa pode ir maturando. Já que ele tem esse problema, vai maturando, vai entrando aos poucos, vai perdendo essa timidez e essa dificuldade emocional. E daqui a pouco, beleza, ele terá condições de assumir, sim, essa titularidade. Bom, Marquinhos, daqui a pouco eu volto contigo aí, tá bom, Marquinhos? Até já! Até já! Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, além de artigos de produtos para o cuidado com a sua saúde e o bem-estar. Produtos como álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão antissépticos em geral, cremes protetores para escaras, estetoscópios, cadeiras de roda e banho e muito mais. Anote aí o endereço: Avenida Alberto Medaljon 303, Jardim Santa Eudóxia, em Campinas. Fica ali ao próximo do novo UPA do Carlos Lourenço. E atenção, Ouro Verde, bairro Ouro Verde, aliás é um distrito, né? Foi elevado à condição de distrito. É um distrito, aliás, gigante, com cerca de 240 mil habitantes, muito maior do que inúmeras cidades pelo Brasil afora. Lá no Distrito Ouro Verde vai ter uma loja. Será inaugurada em breve, especialmente para a população do Ouro Verde. Anote aí o telefone do Disque Entregas, 3295-5188. Chame pelo WhatsApp 999-47-1980. Mande uma mensagem e aproveite a facilidade do Disque Entrega. Cirúrgica Popular. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa, motorista encontra uma movimentação um pouco mais intensa, não chega a perder tempo, faz um bom caminho pelo túnel João Penteado. Campos Sales também apresenta alguns pontos onde o motorista reduz um pouco a velocidade e a Glicério tem boas condições. Agora, o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Bandeirantes Esportiva.
Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola na rede. Tira Thales, bate de perna direita, levanta no campo de ataque para Davó. Ele fez a parede, a bola voltou com o Andrigo. Foi para Alan Victor, vai fazer pé canhoto, disparou, é gol! Gol! Passados, etapa final, um contra-ataque de manual, Davó com Andrigo, Andrigo enfiou na entrada e na velocidade de Alan Vitor pela esquerda, ele entrou na área e fuzilou, uma pancada violenta de perna esquerda, mandou a bola no fundo do gol do Confiança e ela fez o gol que coloca o time do Guarani numa goleada histórica em cima do Confiança na Arena Batistão. Alan Victor para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor, Alan Victor pra chacoalhar a rede, camisa 29. Ele, o autor do gol, amplia, goleada na Arena Batistão em Aracaju, Guarani 4, Confiança 0, hoje sempre Guarani
E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. E nesse quarto gol, Batista, participação de jogadores habilidosos da equipe do Guarani. Inclusive ali, Batista, com o Andrigo, dando o último toque, né? Para a entrada do Alan Victor. O jogador garoto veio há pouco para a equipe do Bugre. Estufou a rede do Rafael Santos. Faz o quarto gol da equipe do Guarani no Batistão. 4-0, o Guarani tá vencendo. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Rose Pisos, um show de beleza para o seu lar. O maior estoque da região de Campinas. Pisos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, louças e metais. Sempre inovando com as principais marcas e modelos do mercado para deixar a sua casa linda como sempre sonhou. Piso é na Rose Pisos. 4 lojas à sua disposição. Em Campinas, no Castelo e na John Boy Dunlop. Em Hortolândia, na SP 101, quilômetro 7 e no Jardim Rosolém. Saiba mais, acesse rosepisos.com.br. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados. Os processos industriais altamente tecnológicos são automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Por isso, recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e com muito mais sabor. A qualidade faz a tradição. O Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. E aqui em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Repetindo, tem Café Pacaembu no Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro e Taquaral. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. E quem não conhece pode experimentar. Com certeza vai se surpreender. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Vamos com informações da Macaca aqui no Bandeirantes Esportiva. Chegando o repórter Antônio Lupe com mais da Ponte. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva. Hoje, mais uma vez, a Ponte tem aí a oportunidade, é claro que depende dos outros resultados da rodada, mas de tentar sair da zona do rebaixamento. Perdeu a chance contra o Remo, depois de uma má atuação, uma derrota em casa, e agora tem que vencer o Vitória, jogando lá em Salvador, para se reabilitar na competição e até, quem sabe, tentar deixar o Z4 da Série B. E o jogo é mais um confronto direto de duas equipes que têm campanhas idênticas na Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto a Ponte quanto o Vitória com apenas 25% de aproveitamento dos pontos conquistados até aqui. Vamos para a 13ª rodada da B-Zona. Em relação ao time, ainda poucas certezas em relação
do que o técnico Gilson Kleina vai colocar em campo para o duelo lá no Barradão. Se vai manter o esquema 4-4-2 com um jogador de meio como foi o Fecim, como tinha sido com o Niltinho. Niltinho não joga porque ainda está em isolamento por conta da Covid-19. O Fecim foi utilizado, mas existe a dúvida se ele vai manter esse esquema tático. Ou se ele vai, quem sabe, colocar 3 zagueiros, como já fez nesta Série B do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo colocar 3 atacantes, já que Rodrigão está à disposição do treinador da Macaca, está recuperado de uma lesão muscular e viajou com a delegação. Quem segue fora é o Kevin, mas o Lucas Cândido não joga há muito tempo, inclusive a sua última partida foi pelo Vitória, no final da Série B do ano passado, que terminou em 2021, está relacionado e pode, quem sabe, ser uma das surpresas na escalação da Ponte Preta para o duelo contra o Vitória em Salvador. Lembrando que o Lucas Cândido, ele atua como volante, mas também joga de lateral esquerdo, uma posição que a Ponte tem encontrado muita dificuldade, seja com o Jean Carlos ou com o Rafael Santos. O único que correspondeu foi o Felipe Albuquerque improvisado, só que sem o Kevin, o Albuquerque volta para a lateral direita. Então, Júlio e ouvintes da Rádio Bandeirantes, é muito difícil a gente projetar uma equipe da Ponte Preta que vai buscar os 3 pontos lá em Salvador. Se o técnico Gilson Kleina manter o mesmo esquema tático que foi utilizado nos 2 últimos jogos, a tendência é que a Ponte entre em campo com o Ivan no gol, na lateral direita o Felipe Albuquerque, na zaga tem uma pequena dúvida entre Fábio Sanches e o Ednei, e o Cleilton atuando também no sistema defensivo. Na esquerda, mais dúvida se vai o Jean Carlos ou o Rafael Santos. No meio-campo, sem o Dauan, que já foi embora e hoje foi oficializado pelo Juventude como reforço para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Vini Locatelli e Marco Júnior brigam por uma posição ao lado de André Luiz, Camilo e Fecim. Se o Gilson mudar o esquema, Fecim deve perder a vaga ou para Rodrigão ou até mesmo para o João Veras. Na frente, Richard e Moisés. Mas o Richard também pode perder o seu lugar na equipe para a entrada do Renatinho. São muitas possibilidades, muitas dúvidas, tempo curto de trabalho e a escalação da Ponte, Júlio e ouvintes da Bandeirantes, só momentos antes da partida para saber o que o técnico Gilson Kleina, que está pressionado, conquistou apenas uma vitória nos 11 jogos que esteve à frente da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, vai fazer para o duelo lá em Salvador, Júlio. E aí, Gleger, começo por você, sua opinião, expectativa para hoje, a Ponte precisando vencer um adversário direto, né, Gleger? Existem brigas diretas por G4, por título, e existem brigas diretas por equipes que estão buscando sair da zona de rebaixamento, como os casos de Vitória e Ponte Preta hoje. Exatamente, Júlio. É um jogo importante. Aliás, todos os jogos são, né? Agora, a Ponte vai ter dificuldade. Você vê que tá aí, ó, o Lupe tem as informações, não sabe quem vai jogar, qual que é a opção, qual que é a alternativa, qual que vai ser o esquema, né? O Gilson pressionado, né? Os jogadores precisando apresentar um bom futebol. Aliás, bom futebol, a Ponte conseguiu apresentar lá contra o Náutico, né? O problema é que não consegue dar uma sequência de jogos. O problema é que não dá para entender, né, aquela evolução que nós vimos e de repente no próximo jogo, né, poucos dias depois, as coisas não acontecem, né? Os jogadores não conseguem manter o mesmo nível de atuação. Esse que é o maior problema da Ponte, né? Não dá para que a gente ficar, se eu ficar aqui falando, deve jogar o Locatelli, deve jogar o Marcos Júnior, coloca o Fecim, coloca o Rodrigão, coloca o Renato. Não adianta, né? Não adianta. A postura tática desse time da Ponte não é o que menos interessa nesse momento, né? 3 zagueiros, isso é o que menos interessa. O que precisa, né? O que precisa para esse time da Ponte é elevar o nível de concentração, é elevar o nível de intensidade, e não dá para igualar e equiparar com o seu adversário, tem que ser maior, porque senão não vale a pena. Não consegue, né? Se não correr dobrado, esse é o momento de você chegar lá no vestiário, né? De você chegar ali antes de entrar ali no túnel e falar, aqui, ó, o negócio é o seguinte: se nós
dermos 100% hoje, é pouco. 100% hoje para a Ponte é pouco. Não consegue. Ela deu 100% lá contra o Náutico. Ganhou o jogo? Não. Né? E é exatamente isso que tem que acontecer. Olha, esse time do Vitória é muito bem treinado pelo Ramon, um cara competente demais, né? Foi como jogador e agora como técnico também. É um baita de um profissional. Então, estudioso, né? Então ele está estudando o time da Ponte ali. Será que o Kleina vem com 3 zagueiros? Eu tentaria uma mudança radical. E outra coisa, né? O Lupe trouxe aí que possivelmente pode ser que o Renatinho apareça no time. Tem que jogar mesmo, pô. Pô, foi contratado pra jogar até hoje, não mostra por que veio. Não mostra se valeu a pena ou não o investimento. Cadê o seu Renatinho? Tá escondido atrás de quê aí? Essa é a hora de um jogador experiente, né? Do cara que tem um dos maiores salários do elenco aparecer, pô. Cadê? Todo mundo tem o seu percentual de culpa, Júlio. O Gilson tem, a diretoria tem. Agora, o maior é dos jogadores. São os caras que entram lá pra dentro, pô. São os caras que podem resolver uma situação adversa ou não dentro do campo. Então, tá faltando um pouco de... Primeiro, vergonha na cara. Segundo, honrar a camisa. Pô, os caras estão vestindo a camisa de um baita de um time, uma baita de uma história, tradição. E os caras não estão nem aí, parece, pô. Pô, eu vi aqui no jogo, agora não me recordo qual, que entrou lá, o Renatinho entrou. Pô, o Renatinho parece que tava passeando no shopping, pô. Seu João Veras a mesma coisa. Vamos parar de se preocupar com pintar cabelo, com chuteira colorida. Vamos parar de pôr brinco na orelha. Vamos se preocupar em jogar futebol. Porque o que a Ponte precisa hoje, daqui pra frente, tá? É de jogadores profissionais. É de caras que se entregam, que lutem pra tirar o time lá de baixo da sua. A situação da Ponte é preocupante demais. É preocupante. E olha, depois desse jogo aqui, vai pegar o Goiás. Outra bronca, outra bucha. Então olha só, olha pra você ver o tamanho da encrenca que a Ponte se meteu. Olha o tamanho da encrenca que esses mesmos jogadores colocaram no time da Ponte. Não adianta, se não tiver atitude, se não mudar o perfil do time, não vai conseguir escapar, não vai conseguir sair. Eu tô falando isso e às vezes, pô, o Gleg tá fazendo média. Não é nada disso. Eu já tive em situações parecidas. E era exatamente isso. O único jeito de resolver essa situação é, primeiro, concentração. A concentração tem que ser redobrada. Segundo, intensidade. Terceiro, acreditar. E o quarto, que é o maior de todos, é se empenhar. Porque não adianta nada você ter isso tudo e não ir lá e não se empenhar, que é o que está acontecendo com o seu Renatinho, com o seu João Veras. Né? É o que está acontecendo com esses caras. O seu Locatelli, que já teve 1 milhão de oportunidades aí e as coisas não acontecem positivamente. Né? Joga meio tempo bom e 5, 6 partidas que ele não faz absolutamente nada. Então, é complicado. Olha, a situação da Ponte realmente é complicadíssima. Né? Para falar um pouquinho aí do aspecto tático, pô, uma mudança radical seria o ideal. Coloca 3 zagueiros. Coloca 3 zagueiros ali. Eu não sei nem por que o Gilson também tirou o Fábio Sanches, um baita de um jogador. Pô, tava dando uma proteção, jogou pra caramba lá em Recife. Ah, mas o Ednei era o titular. Pô, nós vimos aí o que aconteceu. Né? Tem que dar sequência, pô. Coloca os caras pra jogar. Quer deixar o Ednei, mas volta o Fábio Sanches. Você tá com problema nas laterais aí, coloca os 3 zagueiros, adianta um pouco os laterais, pra ter um pouco mais de amplitude no gramado, pra ter um pouco mais de espaço pra esses caras, né? Vai colocar 2 volantes? Coloca o Marco Júnior, que jogou aquela partida e foi muito bem, inclusive, ao lado ali do André Luiz. O menino lá, o Lucas Cândido, se tiver condição, se tiver já pronto, se tiver 100%, coloca pra jogar, pô. Foi contratado pra isso. E outro detalhe, eu colocaria o Renatinho sim. Tá na hora do Renatinho chamar um pouco a responsabilidade. Né? Eu fui um dos que bateu na mesa aqui, pô, a Ponte tinha que se esforçar pra contratar esse cara. Pô, um baita de um jogador. Pô, até agora, quanto tempo faz que o Renatinho tá aí? Nós não vimos um jogo dele bom, pô. Um jogo do Renatinho. Não jogou um jogo que você fala, pô, aquele jogo lá ele arrebentou, acabou com o jogo. E ele tem condição pra isso. É por isso que eu tô cobrando.
É por isso que eu tô cobrando, porque tem condição. E os jogadores mais experientes aí, ó, dá um chacoalhão antes de entrar em campo. A Ponte precisa mudar a atitude, mudar o perfil. Senão, Júlio, ó, o que é ruim vai ficar pior. Valdemir Gomes, quero te ouvir, Tigrão, um abraço para você, bem-vindo à Bandeirantes Esportiva, sua expectativa hoje para Ponte Preta e Vitória, Tigrão? Expectativa não é das melhores, Júlio, um abraço para você também, boa noite aos amigos da Bandeirantes. A expectativa é sem querer descer muito aos detalhes, até porque o time não está definido, ainda falta muito tempo, o jogo é só lá na madruga, né? 9h30 da noite. Mas o que eu tenho para dizer é que a Ponte tem muito pouco repertório, tem peças, tecnicamente falando, fraquíssimas. E tudo que se conjecturar aí, né, não muda muito não pela limitação do elenco. Claro que a questão da atitude, às vezes, numa situação como essa, é muito mais importante do que propriamente a qualidade técnica. E nós vimos uma atitude que chegou a agradar contra a equipe do Náutico e depois vimos uma outra atitude de um time sonolento, desatento contra o Remo no último sábado no estádio Moisés Lucarelli. Então não dá para ter muito otimismo, porque eu não sei qual Ponte nós vamos ver. Se a Ponte que jogou contra o Náutico ou se a Ponte que jogou contra a equipe do Remo, né? Mas a verdade é que se você está avaliando esse elenco como limitadíssimo desde o início do campeonato e ele começa a perder peças, ele fica mais limitado ainda. É uma questão de lógica, é uma questão matemática. É uma pena isso. A torcida da Ponte está extremamente preocupada, sofrendo muito. E eu espero ver um time organizado, eu espero ver um time aguerrido e que possa resgatar aquilo que nós vimos contra o Náutico. E ficou uma impressão legal de que dali para frente tudo ia mudar. Aí veio uma recaída inexplicável contra a equipe do Remo e ninguém fala nada, fica o Gilson aí tomando pedrada de tudo quanto é lado. Ele é a grande vidraça, é só nele que tá com pedras. E os jogadores estão aí, né? Indo naquela base do se der, deu, se não der, desce. É isso que eu tenho visto no time da Ponte. Quanto às opções que ele tem, são tantas dúvidas, né? Na lateral esquerda, na zaga, no meio de campo e no ataque. Então eu prefiro esperar um pouquinho para ver quais serão as opções do Gilson. Nós não temos as informações, o Lupe não tem a informação ainda, existem uma série de ous aí e a gente vai precisar esperar, né? Eu, pessoalmente, não mexeria com esse negócio de 3 zagueiros sem ter o tempo necessário para treinar, não. Não mexeria. Aí vai ter que jogar o Felipe Albuquerque do lado direito e do lado esquerdo, Rafael Santos ou, olha o ou aí, Rafael Santos ou Jean Carlos. O Jean Carlos entra, mas ele entra muito tímido, né? Ele entra muito preocupado em errar e tal. E o Rafael Santos já é um pouco mais ousado, mas de vez em quando faz lá as suas lambanças. Aí vem o meio de campo. Saiu o Dauan. O jogador que, mesmo sem ser brilhante, mais regular, um dos mais regulares do time. Ostentava a faixa de capitão. Então, como é que ele vai armar? Ele bota um a mais, vem com Vini Locatelli, que já provou por inúmeras oportunidades que não vai resolver o problema da Ponte. E esse André Luiz que veio aí, cercado de expectativa, porque é bom marcador, ele abriu o caminho da tragédia no último sábado no estádio Moisés Lucarelli. Quando perdeu uma bola na saída de grande área da Ponte, a Macaca tomou o gol. Mas ele tem que jogar, porque não existem opções, né? Foi embora o Barreto. Era uma opção. Ah, tá bom, mas tem o Marco Júnior, que é um garoto, entra numa pressão dessa, o Vitória também precisando muito da vitória, até para escapar aí dessa zona incômoda. Então são muitas indefinições. O Rodrigão viajou, o Lucas Cândido viajou. Lucas Cândido, desses volantes todos aí, ele é disparadamente o melhor. O problema dele não é a parte técnica, saber jogar futebol, ele sabe. Está acima da média do elenco da Ponte. O problema dele é a questão física, atlética, clínica, cirurgia. Como é que está? Está em condições de disputar os 90 minutos?
vai para o banco. E o Rodrigão, mesma situação. Não deixa margem nenhuma dúvida que sabe jogar futebol. Nenhuma dúvida. Mas está sem mobilidade, está fora de peso, ainda se contundiu, teve que ficar um tempo fora. Então, uma grande incógnita o time da Ponte. Eu não faria essa aventura aí de 3 zagueiros, não faria, sinceramente eu não faria. E manteria aquela espinha dorsal que vinha atuando, de repente, com a volta do Rodrigão, fazendo os 3 na frente, né? Com o Moisés de uma beirada, o Richard. Mas e o Richard? Ele rendeu nas últimas partidas para merecer a titularidade? Mas qual a opção que existe ao Richard? É o que eu pergunto. Moisés é titular. Qual a opção que existe? Então, esse é que é o grande drama da Ponte. E eu termino e finalizo dizendo o seguinte: aquilo que eu disse sábado depois do jogo e ontem aqui, nesse mesmo horário. A Ponte precisa. Se a Ponte fosse uma empresa financeira, se ela fosse uma empresa de qualquer ramo, eu estou agora aqui comparando com a questão técnica, né? Tem hora que é necessário se fazer uma injeção de capital. A empresa está ruim das pernas, se não entrar uma grana nova, ela não vai andar. Tá bom. Só linguagem figurada que eu estou dizendo. A Ponte, ao invés da gente falar da parte financeira, que eu não conheço aqui e não posso dar palpite, eu estou comparando uma situação administrativa de qualquer empresa com a parte técnica do time da Ponte. Qual é a parte técnica? A qualidade do elenco. Então, quando a gente fala que uma empresa que está mal para sobreviver, ela precisa de uma injeção de capital, a Ponte precisa de uma injeção de atletas. Ela precisa de reforços para ontem, para tentar sobreviver dentro de um campeonato onde ela já está com 1,5 pé aí na tragédia do rebaixamento. Então ela precisa de jogadores. Qualquer coisa que a gente for, ela precisa de mais atacante, ela precisa de meia, ela precisa de volante, precisa de back, precisa de lateral. 5 jogadores, mas não promessas ou não apostas. Mas não tem grana para isso. Bom, não tem grana para isso, aí é a hora agora de que os homens se entendam, né? É melhor, muito melhor, salvar a Ponte do que salvar suas próprias vaidades. É muito mais salutar e muito mais inteligente, um passinho atrás agora, tentar unir forças, tentar onde é que poderia surgir recursos aí para dar uma reforçada nesse time. Com esse elenco aí, podem derrubar o Kleina hoje lá em caso de derrota. Até acho que isso é provável que venha a acontecer. Não vai resolver o problema. Não vai resolver. Está provado por A mais B que o elenco é fraco. E qualquer coisa fora isso que eu vier dizer aqui, eu vou estar sendo desonesto com o torcedor da Ponte. Eu vou estar criando uma falsa expectativa que faz muito mal e eu não tenho o hábito de trabalhar assim. Então não é a questão do treinador. Podem trocar o treinador, faz parte da cultura do futebol brasileiro, mas não vai mudar nada. Ou se coloca jogador e com tudo em dia, com tudo bonitinho, com um comando firme, com alguém que passe segurança para os atletas, de que o dinheiro vai estar lá no dia certo, e colocando o cara de mais qualidade já, trazendo, não é desse elenco aí não. Aí se aproveitam muito poucos jogadores. Agora, tem que trazer de 4 a 5 e deixar a coisa bacana, transparente, com segurança, não é? Com amparo para os jogadores, dando respaldo para os jogadores e para o treinador. Seja ele o Gilson, seja qualquer outro que vier. Ele tem que se sentir amparado, ele tem que ter apoio. Do contrário, não escapa não. E eu espero aqui, estou hoje na jornada, meu caro Júlio Nascimento, do Guarani. Daqui a pouquinho, bola rolando. Então, espero a definição do time da Ponte para a gente formar uma melhor... Eu não vou estar no jogo trabalhando, mas vou estar acompanhando e vamos falar, vamos ter tempo, se Deus quiser, para falar muito a respeito do jogo. Como agora é o noticiário da Ponte, eu espero que pelo menos a questão da atitude, da responsabilidade, da entrega, nós possamos ver como vimos contra o Náutico e não contra o Remo. Agora, sem ilusões, o Vitória é favorito, para variar. Bom,
Bom, antes da gente passar aqui pro próximo bloco, rapidinho, dá para pegar um boa noite do CH também, a expectativa do CH para Ponte Preta e Vitória hoje à noite no Barradão. Abraço para você, Carlos Henrique. Tudo bem, Júlio? Boa noite a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Acho que muita coisa que eu, inclusive, penso já foi dito, não é? Eu acho uma situação extremamente complicada da Ponte. Eu estou preocupadíssimo com a situação geral. Não é só dentro do campo, não, é fora dele também. A coisa parece que caiu de bico, administrativamente, financeiramente. Dentro do campo o time não se acerta. O treinador dá mostras que já tentou praticamente tudo. Ele não desistiu. Eu também faço coro àqueles que entendem que o problema não é o treinador. O problema é o time, a qualidade do elenco formado. E para o jogo de hoje, falando de uma maneira muito objetiva, apesar do Vitória ter muitos problemas, e são 2, 4, 6, 8 problemas, jogadores machucados no Vitória, a Ponte também está cheia de problema. Eu, por exemplo, eu posso perguntar para 3 torcedores aleatórios da Ponte via internet qual é o time titular, nenhum dos 3 vai saber responder. Eu não sei responder, ninguém sabe. Porque além dos problemas, aqueles que estão à disposição estão jogando mal. Então por isso que pode ser que o Gilson, apesar de não treinar o time, porque ele está treinando, não está resolvendo, ele leve para campo 3 zagueiros. Eu não gosto também sem treinamento. Mas eu estou achando que ele vai precavido, bem precavido para esse jogo. É uma desconfiança, não é? Eu tenho um pouco de esperança na estreia do Lucas, que veio do Vitória. Aí, como diria Júlio Nascimento, pode entrar em campo a lei do ex. Eu nem sei como é que o Lucas está, faz tanto tempo que ele não joga. Bola ele sabe jogar. E aí ele entrando na partida, eu estou falando tudo isso no campo teórico, porque nós não temos nem o provável, nós temos uma ideia do que pode acontecer, mas com certeza vem surpresa por aí. O Rodrigão e o Lucas não viajaram para Salvador para ir lá no Senhor do Bonfim. Eles foram para jogar. Eles estão sem ritmo e eu acredito que os 2 vão começar a partida. Então, considerando isso, é por isso que eu estou sugerindo a história dos 3 volantes, né? Mas também, se fizer com 2, não está errado também. O mais importante é a Ponte ganhar a partida, porque o empate também serve muito pouco. De qualquer maneira, é uma situação dramática e eu espero que, além de correr muito, que o time tenha equilíbrio emocional, porque vai precisar, Júlio. Perfeito, Lupe, daqui a pouco você volta com mais informações da Ponte, combinado? Combinado, Júlio. Agora são 6 horas e 12 minutos. Trânsito. Via Expressa, Valdemar Pascoal, Via Expressa aqui da BAM. O motorista já encontra uma movimentação um pouco mais intensa no sentido Prestes Maia, já no sentido Bosque de Jequitibás com boas condições. A passagem no Bosque de Jequitibás sem dificuldades, também Marcondes Salgado, um bom caminho. Dica do dia NexGuard. Seu cão virou seu colega de trabalho no home office? E então proteja-o com NexGuard. O tablete mastigável delicioso sabor carne que protege contra pulgas e carrapatos por um mês. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Rose Pisos, o maior estoque da região. Pisos, revestimentos cerâmicos, pastilha de vidro, porcelanatos, 4 lojas em Campinas e Hortolândia. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Ligue 3277-0315. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza! De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Marcadores.
Daqui a pouco no estádio Brinco de Ouro tem Guarani e Sampaio Correia. O time do Bugre definido pelo técnico Daniel Paulista. 27, Gabriel Mesquita. 13, Diogo Matheus. 3, Thales. E aí vem o Titi com a 42. O Bruno Silva fica mesmo na zaga. Bidu, 20. Bruno Silva no meio campo, meia dúzia. Rodrigo Andrade, 32. Regis, 78. 11, Bruno Sávio. 30, Davó. 94, Júlio César. Já o Sampaio Correia, 31, Mota, 22 para Luiz Gustavo, 3, Paulo Sérgio, 14, Nilson Júnior, 21, Filipinho, 16, Mauro Silva, 8, Ferreira, 17, Nadson, 7, Jean Silva, 18, Rony e 99 para Ciel. Esta ficha técnica do jogo. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Tem pontos de lentidão na Orozimbo Maia, motorista perde tempo, principalmente na chegada ali à Avenida Brasil. A Senador Saraiva com boas condições, motorista faz um bom caminho até a chegada ao terminal Miguel Vicente Curi. Agora, o drive-thru do Mac é drive tudo. Então vai passando de bike, skate, moto, patins, o que você quiser. Vai com tudo, passa no drive do Mac. Bandeirantes Esportiva. E agora eu quero falar da Unione Seguros. Quando pensar em fazer um seguro, pense que seguro não é despesa, é investimento. E a Unione Seguros tem equipe com profissionais experientes no mercado brasileiro de seguros, prontos para oferecer as melhores opções para você. Atenção, anote aí o telefone para fazer a cotação. Não faça seguro sem antes consultar a Unione. Você pode estar perdendo dinheiro. 3234-1548. Ou então chame pelo WhatsApp 993658643. 993658643. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E eu vou falar também sobre o Seguro Saúde. O bem mais precioso que nós temos é a nossa saúde e, claro, a saúde da nossa família. E a Unione atua com planos para pessoa física e planos empresariais com abrangência regional e nacional. A Unione tem equipe especializada para negociar a isenção de carência e principalmente o reajuste. Então mande um orçamento, peça um orçamento, mande uma mensagem pelo e-mail saúde@unioneseguros.com.br. Olha, você que é proprietário da empresa, deixe esse assunto saúde por conta da Unione. Eles resolvem tudo para você, evitando dor de cabeça. Unione Seguros. Bandeirantes. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Bom, vamos lá com os nossos ouvintes. Fala, galera, aqui na Bandeirantes. Primeira mensagem vai pro ar. Boa noite a todos da Bandeirantes.
Eu tô ouvindo o comentário do Tigrão sobre o Ednei, e é por isso que o Ednei não tem nenhum cartão amarelo durante o campeonato todo. Porque ele divide todas as bolas desse jeito. Ele vai de forma mole. Não é como um zagueiro que veste a camisa da Ponte Preta, tem que entrar em campo e tem que dividir as bolas. Um abraço a todos. Geraldo Félix, do Cambuí. Valeu, abraço para você também, obrigado pela participação. Próximo ouvinte vai falar. Boa noite, Júlio. Boa noite, todo mundo da mesa. Olha, eu queria saber de vocês se haveria necessidade do Guarani contratar um volante mais experiente, já que está brigando para subir para a Série A. O que vocês acham, no nível do Eduardo Persson? E aí, Gleger Zorzinho, o Guarani precisa de mais um volante pro elenco, para a sequência do campeonato? Eu acho que volante não precisa. Acho que precisaria sim de mais um zagueiro, até porque tá tendo problemas, né? Muitas contusões. Eu acho que o grupo do Guarani tá bem legal, tá bem fechado, né? Você vê que a rotatividade de alguns atletas aí tá dando conta do recado. Isso é importante demais. Eu não traria justamente por isso. Pode criar, né, um clima diferente do que está. Então, eu tentaria sim um zagueiro aí para suprir aí a falta do Carlão, do próprio Ronaldo agora. Próximo ouvinte vai falar. Marcelo do Taquaral, Marcelo Richter do Taquaral. Eu acho o seguinte, que não é hora da gente mudar o time, que não dá para pôr numa van, igual o Carlos Batista falou. Não é o som que está prejudicando. O Kleina já demonstrou que sabe, conhece o time. O time realmente, ele está mediano, não é um dos piores times do campeonato. Eu acho que está faltando alguma ação psicológica na Ponte Preta, tá? Algum preparo mais psicológico, uma calma, porque não tem nada perdido. Está ainda no meio do primeiro turno. Tem muito o que fazer ainda. A coisa vai ficar feia se deixar chegar no final dessa maneira. E realmente, a gente pega historicamente, o time que começa muito mal e tá para cair, ele vence algumas partidas e depois vai caindo. Mas aquele time que resolve começar do zero, vamos fazer o campeonato de agora em diante, que o time não é ruim, dá para jogar o campeonato sim, apesar de ser um campeonato muito difícil. Eu acho que a Ponte tem solução. Eu acho que está um pouco no preparo terapêutico, psicológico, deixar o time mais à vontade para jogar. Maravilha, obrigado pela participação. Próximo ouvinte. Fala, Júlio, boa noite, CH. Só para dar uma ideia que o Daniel Paulista não deveria recuar o Bruno Silva no caso de faltar zagueiro, entendeu? Não mexe no meio campo, coloque o Índio, já que ele tem perna esquerda e precisa de um quarto zagueiro, coloca o Índio na zaga. Um abraço, Adilson do Cambuí. Pois é, vamos de Titi, Valdemir Gomes, daqui a pouco o Guarani em campo, o Marquinhos confirmou a escalação, Bruno Silva mantido no meio campo e Titi forma a defesa com Thales. Tigrão. Alô, Tigrão. Cadê Tigrão? Para falar da defesa do Guarani. Já, o Valdemir. Então, mais ouvinte, vamos pro ar. Boa tarde, Júlio. Ô, Júlio, é o seguinte, eu acho que há uma cobrança exagerada sobre o futebol do Índio. Nas narrações do Batista, eu fico prestando atenção. Quando o Índio erra, faz alguma jogada errada, imediatamente ele é cobrado. E quando os outros jogadores fazem uma jogada equivocada, eu não vejo tanta cobrança assim, tanto pelos comentaristas, tanto como o Batista. O Batista, eu tenho ele como um grande narrador, gosto muito. Quando ele narrou o gol do Regis, quando ele falou, driblou 1, driblou 2, driblou 3, pintou um golaço, eu já vi a bola na rede. Na verdade, eu queria estar lá, atrás do gol,
para ver tudo isso mesmo. Falou, Julião. Fique com Deus. Deus abençoa. Um abraço a todos. É o Itamar. Obrigado, Itamar. Obrigado pela sua participação. O próximo ouvinte vai falar. Desculpe, o Júlio Nascimento. Às vezes eu sou meio arredio, sabe? Falo as coisas bravas, mas é que eu tô sofrendo demais com a Ponte, sabe? Pelo amor de Deus, cara. Hoje mesmo não tem nem vontade de assistir o jogo da Ponte. De tamanha falta de comprometimento desses jogadores que a Ponte arrumou. Aliás, eu não sei se é comprometimento deles, são ruins mesmo. Na verdade, eu acho que eles são ruins mesmo, eles não tem nem culpa. São ruins. O culpado é o Tchãozinho, o Alarcão, que compraram esses caras, pô. Então, já que eles fizeram isso, então eles que arrumem, cara. Arrumem. Agora vai nos times grandes lá e pega 3, 4 jogadores bons lá pra tirar a ponta desse buraco que eles enfiaram. Porque parar na Série C não tem condições, né, meu? Beleza, registrado. Próximo ouvinte, vai pro ar. Boa tarde, pessoal da Band. Olhando pra Ponte, tá parecendo que a Ponte é um balcão de negócio, né? O pessoal põe jogador aí, o cara dá 2, 3 passes certos, já vai para outro time, porque acho que os caras falam, tá jogando bem na Ponte, ou isso, aquilo, outro, né? E a Ponte na zona de rebaixamento já saiu um monte de jogador. Saiu a Podi, saiu o Paulo Sérgio, saiu agora o Dauan, né? Então, não dá para entender, né? Não dá para entender. E o time lá de baixo lá, fazendo uma campanha boa, né? Tá lá no Z4 e ninguém leva jogador dos caras. Não tô falando, né? Então, quer dizer, talvez aqui na Ponte os empresários põem jogador aqui como se fosse balcão de negócio. Põe ali, mostra a mercadoria e quer passar para outro lugar. Então, é uma sacanagem. Talvez lá no time lá de baixo, lá, os caras não fazem isso aí, né? Talvez estão tudo no mesmo sintonia. Coisa que aqui não tá. Aqui tem, então é presidência com sacanagem, é o Alarcon com sacanagem, entendeu? É diretoria com sacanagem, esses empresários carniça, que né, igual um carrapato sugando todo o sangue da Ponte, entendeu? Suma daí, seus carniça. Deixa a Ponte em paz, entendeu? Deixa a gente voltar a ser que era, sabe? Revelar jogador. Agora vocês, os jogadores nem revelam na Ponte mais, já tá indo embora, entendeu? Deus o livre vocês. Revoltado, Alexandre do Centro revoltado com essa diretoria, com essa presidência, com esses pilantras desses empresários que sugam o sangue da Ponte. Calma, Suma Alex. Da Ponte, seus canalha. Calma, Alex. Próximo ouvinte, vai pro ar. Passarinho do Marquinho cantou errado, hein? Titi na zaga, hein? Pra você, hein, Gleger? Vamos agora, vamos torcer pelo Titi, hein? Perna, Vila Boa Vista. Eu tô aqui na frente do estádio aqui. Mas o que você tá fazendo aí, não fica Valeu, bravo, Perna. não. Perna, não fica bravo não, entendeu? Até que eu falei assim, ó, o passarinho também pode errar, hein? Pô, mas de 10 o passarinho acertou 9, Marquinhos. Pô. Tá com aproveitamento excelente. Tá ótimo. Não, mas o Marquinhos, às vezes ninguém o passarinho... Hein, Marquinhos, às vezes o passarinho não participou do coletivo noturno, né, Também cara? tem essa, né, Glenn? Também tem essa aí. A questão da concentração é complicada. Exatamente. Mas boa sorte pro menino, né? Com certeza, boa sorte pra ele, gostei da escalação, acho que tem tudo pra dar certo, né? O Bruno Silva é um cara que protege demais, é um cara que com certeza vai estar dando um suporte ali, e é isso mesmo, tem que botar os meninos pra jogar. E o Titi já mostrou que tem condição e qualidade. Marquinhos, aproveite aí, emende seu destaque final dentro do Bandeirantes Esportiva, já tem Bugre em campo. Legal, Júlio. Como destaque final, né? Vale a pena lembrar que Bruno Sávio, recuperado, vai para o jogo. Ele foi preservado da última partida contra o Confiança. Rodrigo Andrade volta de suspensão e, por opção, o treinador confirma o garoto Titi na zaga, Júlio. Lupe, o seu destaque final da Ponte Preta aqui no Bandeirantes Esportivo, Antônio. Que entra em campo um pouquinho mais tarde. Calma. Esta noite para enfrentar o Vitória pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogo de 6 pontos, já que são duas equipes que brigam na parte de baixo da tabela. Kevin tá fora, Rodrigão relacionado e a grande surpresa, Lucas Cândido, que pode ser uma das surpresas na escalação titular da Alvinegra, Júlio. Carlos Henrique, o seu destaque final, CH. Eu espero sucesso para os dois times de Campinas, o Guarani primeiro, depois a Ponte. Vai ser uma jornada complicada para os dois. Eu não acho que o Guarani vai ter facilidade, não. Acho que o Daniel Paulista acerta em colocar o menino de começo. E eu espero que o Gilson Kleina tenha juízo e sabedoria para escolher uma Ponte competitiva, porque, repito, o jogo da Ponte e o jogo do Guarani serão duas partidas pesadas.
Até daqui a pouco. Gleger Zorizinho, seu destaque final, Gleger. Nessa mesma linha de raciocínio aí, tomara que os times de Campinas se deem bem hoje na rodada, que a Ponte consiga um bom resultado, que o Guarani continue nessa crescente. Importante demais. 2 jogos difíceis, mas com condições de 6 pontos para os times de Campinas, Júlio. Maravilha. Não sei se o Valdemiro Gomes já está aqui comigo para um destaque final, mas já. Opa, maravilha, Tigrão. Já aproveitando aí rapidinho, Tigrão, em 30 segundos, Titi na zaga, daqui a pouco Guarani em campo. Torço para que ele vá bem. O menino indiscutivelmente tem muito potencial. É um canhoto, eu acho que não está pronto ainda, mas não dá para aprontar, não é? Sem botar na arena, como disse o Gleger, como a gente dizia ontem. Só que eu hoje ainda não colocaria. Questão de ponto de vista e respeito todo mundo. Eu esperaria mais um pouquinho, daria um pouco mais de cancha, mas torço para que Deus o ilumine, que ele faça uma grande partida e que a gente possa elegê-lo como o craque do jogo. Mas eu faria diferente. Eu faria, Beth faria, PC faria, Reginaldo faria e Guilherme faria. Como? Claro que eu faria diferente. Não tenha nenhuma dúvida você. Eu faria com o Bruno Silva, lá atrás, né? Junto com o Thales, e viria com Índio Siebert. Não, Índio Siebert foi pro banco, fez uma partida, me lembrou Paulo Roberto Falcão e foi sacado. Brincadeira à parte, boa sorte pro Titi, que tudo dê certo para ele e que tudo dê certo pra Ponte também, apesar de todas as dificuldades lá em Salvador, bem mais tarde. Abraço, Júlio. Valeu, Tigrão. Termina aqui o Bandeirantes Esportivo. O Batistão já está chegando por aqui para trazer emoções de Guarani e Sampaio Correia. Na sequência, Leandro Bandes com Vitória e Ponte Preta. Jornada dupla na Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Trânsito. O motorista perde tempo na Moraes Salles até chegar a Coronel Quirino. A Coronel Quirino também apresenta uma movimentação bem intensa até a chegada a Moraes Salles. Irmã Serafinas, 2 pistas, também Anchieta. Motorista não encontra dificuldades. Aniversário Fast Shop, notebook Asus Intel Core 5/8GB por R$ 4.099 em até 10 vezes ou R$ 3.699 no Pix. Baixe o app e receba em casa. Fast Shop. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes.